Boa noite a todos. Essa é uma aula sobre os sintomas cardiovasculares. Importante a gente saber que no coração, a gente tem em mente isso, que não existe só artéria, né? Que nós temos pericárdio, miocárdio, endocárdio, válvulas, artérias, veias, sistema de condução. Então, nós podemos ter sintomas provenientes de vários desses setores, né? O sintoma mais importante, o que a gente recebe como uma queixa, numa emergência, que o paciente vem falar com você, é a dor torácica, né? Coloquialmente falando, a dor no peito. O paciente vem muito com essa informação desse sintoma. Eu tô com dor no peito, né? Então, quando a gente pensa em dor no peito, dor torácica proveniente do coração, a gente pensa logo em artéria, né? Então, parece assim que o sintoma principal do coração é obstrução da artéria, problema arterial. Não, a gente tem vários setores. Então, é importante a gente ter isso em mente. Mas, falando de dor torácica, é o sintoma mais prevalente, né? Agora, não é um sintoma, a dor torácica, exclusivo do coração. Olha só quanta coisa a gente tem dentro de um tórax. Costela, parede, na parede temos musculatura, tem nervo, tem artéria, tem veia intercostal, tem pulmão, tem veia cava, tem aorta, o mediastino. Então, tem esôfago, nós temos muitos sintomas, né? Traqueia. É importante que a gente tenha que saber a caracterização dessa dor com atenção, porque ela vai nos colocar dentro de um universo pequeno de opções. Realmente aquela dor tem toda a característica de ser coração. Vamos falar da dor torácica? Que não é cardíaca. O que poderia ser? Uma dor, uma contratura muscular, uma esofagite, por exemplo, quando se ela fosse proveniente do esôfago. Ela pode ser osteoarticular, uma artrite intercostal, né, entre o externo e as costelas, ou na coluna, né? Pode ser da pleura, né, as pleurites, pode ser dos nervos intercostais, por exemplo, o herpes zoster, né? Ele acomete, é uma inflamação viral no nervo, dá muita dor. Então, a gente vai pensar aí na dor torácica não cardíaca. E na dor torácica cardíaca, ela pode ter uma origem arterial, né? Quando uma das artérias do coração pode ser obstruída, né? Por exemplo, aqui exemplificando uma placa de ateroma, né? E o que vai gerar? Deficiência da oxigenação. Essa artéria aqui, por exemplo, está normalzinha, aparentemente, então essa musculatura a qual ela irriga, essa daqui, está recebendo. Agora, se tivesse nessa condição, a musculatura a qual é suprida por essa artéria, né, suprida de sangue, oxigênio, consequentemente, vai entrar em deficiência, né, de receber. Agora, essa dor pode ser não isquêmica. Uma pericardite, por exemplo, pode dar essa dor. Aqui exemplificando um coração e o pericárdio, né, essa região toda serosa, essa cobertura serótica que o coração tem, assim como existe a pleura. Então, há um acúmulo de líquido inflamatório, de sangue, né, podendo ser até material purulento, entre as camadas do pericárdio, visceral e parietal. E a parietal, ela é inervada e com isso pode gerar dor. A dor torácica isquêmica, né, que é aquela relacionada à diminuição da oferta de oxigênio, ela pode se manifestar clinicamente pela angina do peito, né, ou angina pectoris, na sua forma estável, na sua forma instável ou pelo infarto agudo. Então, são manifestações clínicas da doença relacionado à isquemia do coração, né? A falta de suprimento do coração
da musculatura cardíaca por obstrução arterial das artérias coronárias. Exemplificando aqui mais uma vez, vamos colocar a suposição, se essa artéria estava assim, essa região da musculatura está recebendo sangue. Mas se essa artéria tem uma placa desse tamanho, a musculatura que é a qual é abastecida não vai receber sangue suficiente. Aqui mais um outro exemplo. E a dor torácica cardíaca não isquêmica. O clássico é a pericardite, aqui mostrando um pericárdio com área de fibrina, por uma infecção, algum caso, alguma causa de pericardite. Exemplificando, isso aqui é um desenho. A angina do peito, né, o infarto agudo, ele tem uma dor que é muito característica. Essa dor, ela não é uma dor localizada, é uma dor chamada referida. Vocês vão ter aula de dor e vão entender o que é uma dor referida. Não é uma dor localizada. O indivíduo, por exemplo, aqui houve a lesão, olhando para a direita, onde está o cursor, uma lesão isquêmica, artéria, provavelmente, que abastece essa região, sofreu uma obstrução, uma oclusão, e a região houve uma injúria. Essa injúria, se você tocar aqui, isso não dói. Só que essa mensagem, ela é transmitida ao cérebro e todos os dermátomos ao qual transmitem informação ao cérebro por aqui, como uma dor no braço, que se você fizer uma injúria aqui, ela vai passar pelo mesmo circuito, vai até o cérebro e vai voltar. Quando voltar, ela vai se manifestar nesses dermátodos, que pode ser o braço esquerdo, o braço direito, a região reto external. Vamos ver aqui que eu tenho a foto. Então, aqui mais uma vez, falando sobre a dor referida, a injúria miocárdica e a informação para o cérebro subindo e depois voltando para as regiões dos dermátomos, que são os mesmos. Então, o indivíduo diz que tem dor do lado esquerdo e tem dor no membro superior esquerdo, só que ele não tem nenhuma lesão, ele está tendo uma informação por uma via que faz uma codificação por estar ascendendo junto. A dor da angina ou do infarto é uma dor na região principalmente precordial, pode ser retroesternal, pode acometer o braço esquerdo, direito ou ambos, o antebraço também, aqui não está escrito, e sempre pela borda cubital, tá? Unar. E a região da mão também interna. Se você coloca o indivíduo na posição anatômica, essa região interna. Isso também se aplica ao lado direito. Então, o indivíduo que vier com dor acometendo a região externa da mão, um paciente com a posição anatômica e do braço ou do antebraço, você pode pensar que isso não está batendo muito, por conta dos dermátomos e da dor referida. Sempre vai obedecer aquele padrão. A dor pode ser no ombro direito ou esquerdo ou ambos, na região epigástrica, como aqui, mandibular, como aqui, exemplificado, interescapular, como aqui, e supraclavicular. Características da angina ou do infarto: a dor é difusa, é mal definida, o indivíduo não aponta, porque ela é referida, não há uma dor localizada. Aqui um sinal muito característico, que essa mão engarra, é o sinal de Levine. A região precordial, ela é mais ou menos um triângulo, você colocando aqui o meio do tórax, o externo, é um triângulo
mais para a esquerda, tá? Onde fica o coração. A intensidade da dor geralmente é grande, podendo até ser lancinante, né? É uma dor que não modifica com movimentos de respiração. Ela pode estar acompanhada de sudorese, de náuseas, de vômitos. E ela pode ser referida em mais de um lugar. Pode estar na região precordial, em ombros, em braço direito ou esquerdo, ou ambos, em todas aquelas localizações que eu falei. E aí a gente tem muito um termo que se usa, a dor é torácica na região precordial, mas ela irradia para o braço esquerdo. Na verdade, o conceito mesmo de irradiada seria uma dor que por compressão nervosa na raiz do nervo, por exemplo, uma dor ciática. Você comprime lá na raiz do nervo e ela vai doer irradiada. Mas esse termo irradiado é muito usado, inclusive na literatura e em provas. Então, não chega a ser um termo leigo nem errado. Ele se consagrou, né, no uso. Ah, e ela sempre, muitas das vezes, sempre não, tem um fator desencadeante. O indivíduo se aborreceu, o indivíduo fez exercício, né, e aí veio a dor. Vamos falar então da duração. Na angina do peito, a duração geralmente de 5 a 15 minutos, podendo na literatura vocês encontrarem 3 a 20. Isso pode variar um pouco, mas a gente observa que é uma dor curta. Um indivíduo que chega com 1 hora de dor não é angina. Agora, se ele chega a 20 minutos, 25, você pode ainda pensar. Já está um pouco longo, mas você ainda pode pensar. No infarto, ela pode ser prolongada até horas, né? E o surgimento dessa dor? Geralmente nas primeiras horas da manhã, quando o corpo está se mobilizando para acordar, pode aparecer com esforço, com estresse emocional, uma alimentação intensa, rica em gordura, de difícil digestão, por exemplo, o indivíduo foi comer um churrasco, bebeu bebida alcoólica, eh, ou comeu uma feijoada, um vatapá, uma mocotó, coisas que sejam deem mais trabalho. E por que isso? É porque irrita o coração? Não, é porque a digestão difícil emana trabalho, esforço, consumo de oxigênio, pode dar a alteração isquêmica, porque o coração vai precisar de mais energia, mais contração, mandar circulação para as regiões e ele está, por exemplo, aqui com uma obstrução, então ele vai acabar entrando em isquemia. Ele vai precisar bater mais energia para mais circulação, por exemplo, para acabar, para digerir aquilo tudo, ou por uma carga adrenérgica, pelo estresse emocional, ou pelo esforço, ou porque ele se preparou para acordar nas primeiras horas da manhã. Aumento de adrenalina para despertar, pico do cortisol, pico de agregação plaquetária, de tudo, ele vai ter dor, porque o coração está com uma obstrução. E o que alivia? Interrupção do esforço, uma medicação que faça a dilatação das artérias, ou que diminua a frequência do coração, ou que haja em alguma área metabólica cardíaca, diminuindo, aumentando a produção de ATP, e ela não interfere com movimentos, nada vai diminuir o movimento, diminuir a respiração, não vai interferir em alívio de dor. E o que poderia estar associado? Uma anemia, infecção, medicamentos que acelerem o coração. Isso tudo por quê? Porque aumenta o trabalho cardíaco. O indivíduo com anemia, o coração dele tem que bater mais vezes, porque o sangue tem pouca hemoglobina. Então, na angina pectoris, importante a gente ter em mente que a artéria está aberta. Mas olha o tamanho da placa. Passa pouco sangue. A artéria está parcialmente obstruída, podendo estar muito obstruída ou pouco. E no infarto agudo, a artéria está ocluída. Olha aqui, aqui. Fechou, tá? Na pericardite, a dor é diferente. Ela já é empontada,
Ou o indivíduo pode dizer que é enfacada, é uma dor mais aguda, pode ser constritiva também em peso, opressão, queimação. Por que ela é empontada ou facada? E por que que o indivíduo consegue localizar essa dor e apontar no tórax exatamente onde dói? Porque ela não é referida. O pericárdio ele tem receptores, nociceptores, que são os receptores de dor. Então, a dor, ele consegue determinar direitinho onde está a dor. E localizada pode ser na região retroesternal, pode ser na paraesternal, pode ser difusa, pode pegar a região precordial também. Pode também se manifestar em trapézio, em pescoço, ombro, abdômen, mas dificilmente vai para membros superiores. A dor pode durar horas, dia, não tem relação com exercício, mas vai agravar-se com inspiração, com tórax, com posição supina. Por quê? Porque vai, de certa forma, mobilizar o tórax, o coração e vai fazer atrito aqui. E o alívio? Uma respiração superficial, uma posição sentada, um tórax inclinado para frente, a posição genopeitoral, porque o tórax muito inclinado, a posição genopeitoral, para quem ainda não teve informação, não conhece isso, é uma posição que o indivíduo está agachado e com pernas fletidas, coxa fletida e o tórax projetado para frente e os ombros encostados no chão. E pode estar associada à dispneia pela dor torácica. Outra causa de dor no tórax é a dissecção da aorta ou ruptura de um aneurisma da aorta. Aqui o exemplo de um aneurisma da aorta, só que aqui torácica e na aorta abdominal. E na dissecção, vocês pensem aqui na camada íntima da artéria, na camada muscular e na camada adventicia. Imagina aqui o lúmen da artéria, um rasgo, né? Uma laceração e o sangue descendo pela camada média muscular e rasgando isso tudo por toda a aorta. Esse aqui geralmente é uma dor do tipo lancinante. O início é súbito, a localização pode ser pegar toda a região retroesternal, anterior do tórax, pescoço, interescapular, ombro. E aqui um outro exemplo, a mesma ideia, mas de forma diferente. O sangue descendo, havendo a laceração da íntima, e o sangue descendo pela camada média e rasgando isso tudo. Como caracterizar, então, uma dor torácica? O que eu tenho que perguntar para o meu paciente? É importante eu estabelecer, vamos lembrar da narrativa, né? Quando começou? Eu tenho que saber o início. Como começou? Foi depois que brigou, depois que correu, comeu muito? Como? Aonde dói? Vamos tentar ver se o nosso paciente mostra o local, se ele aponta, para que eu tenha certeza que aquilo não seja ou seja isquêmico, né? Esse paciente meu aqui, ó, ele aperta, ele não me localiza, ele só diz que é no tórax, né? Qual tipo de dor? É em queimação? É em pontada? É uma dor lancinante? Qual a duração dessa crise de dor? Essa dor se espalha, é importante eu perguntar a ele, ela vai para o braço, vai para ombro, qual a intensidade? Vamos tentar estabelecer com ele uma escala de dor, vamos botar de 0 a 10. 0 é a menor, 10 é a maior. Vamos tentar ver se ele consegue me definir como leve, moderada, grave. É importante eu saber se essa dor impede alguma tarefa. Será que se ele abaixa para pegar, ele respira fundo, isso piora? Né? Qual a frequência? Ah, é todo dia quando eu acordo? É sempre que eu faço ginástica? Em que horas do dia ela é mais frequente? Tem alguma coisa que melhora ou que piora? Vem algum sintoma junto? Vem náusea, vômito? Como é que está evoluindo? E como é que está agora? Agora falando da dispneia. Dispneia
é o termo médico para respiração difícil. Ela é um sintoma, ela é inespecífica, ela pode estar dentro da cardíaca, como pode ser não cardíaca. A dispneia, ela ela vai ser causada na origem cardiogênica pelo edema no pulmão, a congestão pulmonar. Por quê? Por conta da lei de Starling. Não sei se vocês já tiveram aula sobre a lei de Starling, que o sangue entra no capilar com a pressão hidrostática aumentada, jogando água para o interstício. Quando ele volta para o capilar do lado venoso, essa água toda é trazida de volta ao vaso pela pressão coloido-osmótica, puxando tudo de volta. E o restinho que sobrar, o capilar linfático faz. Então, na insuficiência cardíaca, a gente tem aumento da pressão hidrostática que joga essa água para fora, fazendo o edema, que pode ser no pulmão, dando a dispneia. Aqui um exemplo de um edema na perna. Lógico, esse paciente, a perna não vai dar dispneia, mas é só mostrando, né? Ele é um edema mole que afunda, então o meu paciente pode ter edema no pulmão, mas edema na perna também, em outros lugares, porque a insuficiência cardíaca ela aumenta a pressão, pode aumentar a pressão hidrostática como um todo no organismo. A dispneia cardíaca, então, a origem dela, fisiopatológica, é o edema, a congestão. Congestão no pulmão acumula líquido do espaço extravascular e intersticial do pulmão, leva o edema, com isso impede a troca de dispneia, né? Lei de Starling, a causadora, e com isso você não tem a troca pulmonar de oxigênio e gás carbônico. A dispneia vai ocorrer, aqui um exemplo, uma figura assim, de desenho, mas para mostrar um coração dilatado, insuficiente, difícil de bombear. Aqui mostrando um ventrículo dilatado, um coração dilatado, mostrando ao contrário de um ventrículo esquerdo, um ventrículo direito normal. Os tipos de dispneia, ela pode ser de esforço, de grandes esforços, médios, pequenos ou mínimos. Pode ser de repouso e ortopneia. Ortopneia é aquela dispneia que o indivíduo não aguenta deitar em 0 graus, ele fica sentado. Essa posição aqui é muito característica. Essa também, esse indivíduo está sentado na cama, ele não consegue deitar. Então, a ortopneia é o nome para a dispneia que o indivíduo não consegue deitar, ele tem que ficar sentado. E a dispneia paroxística noturna é aquela dispneia que desperta o indivíduo do sono. Ela é súbita. E por que acontece isso? Pensem se vocês conseguem entender. A dispneia paroxística noturna nada mais é do que a congestão do pulmão após o indivíduo ter deitado e dormido por mais ou menos 2 horas. Por quê? Esse indivíduo está cheio de edema. Vocês lembram daquela perna. Isso absorve para dentro do vaso. E o vaso sanguíneo, a veia, vai levar isso tudo para o coração direito, do coração direito vai para a artéria pulmonar e pulmão. Quando chega lá, vai ser feita uma troca, só que ele começa a congestionar, esse líquido todo não consegue extravar, ele vai descer pelas veias pulmonares para chegar no ato esquerdo, só que chega ali, vão lembrando do ciclo cardíaco. O coração não está conseguindo mandar para frente. Ele está insuficiente. E com isso, começa a acumular sangue, ventrículo esquerdo, átrio esquerdo, veia pulmonar e pulmão. Então, começa a haver aumento do retorno venoso por reabsorção de todo aquele líquido no interstício, seja o interstício da perna, da coxa, né, do abdômen. E aí
ele não consegue dar conta daquele líquido todo, ele começa a encharcar, começa a congestionar o pulmão, um congestionamento, imagina um engarrafamento de carro, e acorda, ele tem que ficar em pé, ele espera uns 15 minutos, uma dispneia intensa, melhora e recosta. E ele consegue deitar de novo. Ele não tem uma ortopneia o tempo todo. Ele consegue deitar, só que ele consegue deitar quando ele reabsorve, ele tem. Então, lembrar disso. O indivíduo que tem ortopneia, ele já tem congestão pulmonar o tempo todo. Ele nem deita, esse ainda deita. E o edema agudo do pulmão é quando aquele agravamento da congestão pulmonar num tal ponto que ele começa a transudar líquido para dentro do alvéolo, o indivíduo sente como se estivesse afogando. Aqui, falando do edema agudo de pulmão, imaginem esse interstício, esse capilar pulmonar aqui, com o aumento da pressão hidrostática, mandando um monte de líquido para a região intersticial, entre o capilar e o alvéolo, e do alvéolo passando tudo para dentro, e do interstício passando tudo para dentro do alvéolo. Olha aqui um exemplo, ele cheio de líquido. Aqui não há troca de oxigênio, não há troca. O indivíduo está cheio de líquido. Esse indivíduo está se afogando, entre aspas, né, dentro do próprio líquido, porque ele tem uma insuficiência lá adiante no coração, então o pulmão não consegue esvaziar. Aqui um exemplo, né, são desenhos. Então, como é que eu vou caracterizar essa dispneia? Como é que eu vou perguntar sobre esse sintoma? Quando começou? Como começou? O que desencadeou? O que estava fazendo? Qual foi a condição? Qual a duração dessas crises de dispneia? Qual a intensidade? Será que é um tipo de ortopneia? É uma dispneia paroxística noturna que ele tem? É dispneia de esforço? É grande? É média? É para esforço pequeno? Qual a intensidade? Qual a frequência? Tem hora para aparecer? Existe alguma coisa que melhore? Vem acompanhada de algum sintoma? Como evoluiu? Como está agora? Tosse, outro sintoma também não específico, que pode estar dentro dos sintomas cardiovasculares. E qual seria a causa, a base fisiopatológica? Edema, congestão. O indivíduo tem congestão pulmonar, esse líquido entra dentro do alvéolo, isso gera uma irritabilidade de toda aquela árvore traqueobrônquica, bronquíolos, alvéolo, e ele torce para pôr aquilo para fora. E o edema, pelo aumento da pressão hidrostática, exemplificando as pernas, como eu botei. Por quê? Aumento de pressão hidrostática, extravasamento do líquido e o acúmulo. Esse edema nas pernas não vai dar dispneia, não vai dar tosse, né? A gente só vai observar o aumento do volume de pernas e mole conforme a gente vai apertando, que é o sinal do cacifo. Tudo por aumento de pressão hidrostática. A gente vendo um paciente com edema, a gente deduz de origem cardíaca que existe uma insuficiência cardíaca e a gente chama de congestiva porque ela leva a congestão. Alguns casos chamam falência cardíaca. Então, são sintomas que a gente vai encontrar: a dispneia, a tosse, o edema. Esse edema, a gente aqui um raio-x mostrando bastante a área pulmonar, que era para estar pretinha, esbranquiçada, e aqui uma imagem de desenho, o líquido dentro do alvéolo. Aqui exemplificando um coração de peça anatômica normal e um outro insuficiente, o dobro do tamanho. Palpitações é um outro sintoma que a gente pode ter como queixa dos pacientes, que é a percepção dos batimentos cardíacos diferentes. Os pacientes dizem, estou com palpitação, está batendo fora do ritmo. É importante a gente tentar pedir que ele reproduza com o dedo numa mesa, pode ser, como é que é esse ritmo. Ele está só acelerado, ou ele está fora do ritmo, ou ele está fora do ritmo e acelerado. É interessante que a gente peça ao nosso paciente para nos explicar isso. Alguns fatores podem, a palpitação, ela
ela deve ser investigada também com aquelas perguntinhas, caracterizando quando começou, que fatores desencadeantes puderam estar presentes. Foi após exercício? O que aliviou? Qual a duração? Qual a frequência disso? Daria para definir o início e o término desses sintomas? Qual o tempo que evoluiu? Tem sintomas associados? O tempo de evolução, a cronologia, quanto tempo, como vem evoluindo? E como está agora? Aqui não está escrito, mas é importante. Como é que está agora? Está pior? Está sentindo como? Mudou a característica? Síncope é um outro sintoma. É a perda súbita da consciência. Por quê? Por falta de oxigênio no cérebro. Que eu botei um exemplo de uma arteriografia, uma angiotomografia, mostrando as artérias carótidas indo para o cérebro. Imagina uma oclusão aqui, uma artéria carótida com obstrução, não chega sangue. Esse indivíduo pode cair, tipo um desmaio, coloquialmente falando. Por quê? Porque há diminuição do fluxo sanguíneo cerebral. Geralmente, a duração é de segundos, uns 20 segundos, podendo ir até 30. Geralmente, uns 20 segundos ele acorda. Acorda e parece que não aconteceu nada, mas é uma emergência médica, esse indivíduo deve ser levado ao hospital. Várias causas, né? A síncope é quando realmente a perda da consciência se instalou totalmente e também é usado pré-síncope, quase síncope, equivalente de síncope, tontura, vertigem, quando não há a perda de consciência, só há a diminuição do fluxo transitoriamente, uma coisa de curta duração, as duas, mas ele raramente vai cair ao chão. Já na síncope, ele perde o tônus de cair ao solo totalmente, porque ele perde a consciência. Aqui ele não perde a consciência, mas ele pode até cair, mas cair se segurando não chega a ter o desmaio. O diagnóstico diferencial de síncope é a perda da consciência por outras causas, que não tem nada a ver com fluxo sanguíneo cerebral. Por exemplo, paciente com hipoglicemia, ele pode desmaiar. O paciente lá na altitude, por exemplo, fazendo uma caminhada lá por Everest, ele pode perder consciência. Assim como o da hipoglicemia. Isso é síncope? Não, porque não faltou fluxo de sangue cerebral. Tá? O sangue cerebral está chegando. O problema aqui é que não tem açúcar no sangue e que não tem oxigênio. Esse daqui é um exemplo de uma convulsão, não é síncope. Então, atenção para esse termo. A gente tende a generalizar, caiu, desmaiou, né? Coloquialmente falando, é síncope. Não, síncope não é sinônimo de perda da consciência, é uma das causas. Essas são as referências para que vocês possam estudar. É o livro de semiologia do autor Mário Lopes, capítulo 16, as páginas estão aqui, capítulo 20, capítulo 27, separei as páginas, 28 e o 31. Um beijo a todos, espero que vocês estejam bem, que os parentes de vocês não tenham pegado a coronavírus e se alguém infelizmente teve, que tenha sucesso na recuperação. Um beijo a todos.